Bom dia, pessoal. Hoje é 9 de julho, 11h11 da manhã. Separei aqui algumas notícias que chamaram a atenção. No G1, o Valdo Cruz escreveu esse artigo informando, né, que a sessão do Congresso está cancelada, vai iniciar esse recesso de meio de ano para os parlamentares e, na opinião dele, as grandes discussões que deveriam ser pautadas para esse ano vão acabar ficando para depois das eleições ou até mesmo, quem sabe, para o ano que vem. Um dos principais pontos a serem discutidos é exatamente o fim da escala 6x1, que a população brasileira, na maioria, acha que é algo positivo para os trabalhadores, mas que está sendo bloqueado, né, pelo menos que se fala pelo Davi Alcolumbre, e há esse impedimento para que essa lei seja colocada em prática. E a esse assunto a gente acaba sempre verificando essa eterna luta entre os empresários, os patrões, de não ceder benefícios para a classe trabalhadora. A gente vê que hoje em dia a gente observa uma população que já tem mais acesso ao estudo universitário, já tem uma formação melhor e que mesmo assim não consegue empregos com salários e carga horária que seja adequado a todo esse preparo que esses trabalhadores conseguiram, né? Então a gente vê até essa imagem, né, do trabalhador com um diploma tendo que optar por trabalho em aplicativos, exatamente porque não consegue uma situação que seja melhor e de acordo com o que foi conquistado. E na escala 6x1 é exatamente essa situação, onde a gente vê que o trabalhador só tem um dia de folga, e quando a gente vê que alguns países que já desenvolveram uma produtividade melhor, já estão até discutindo a diminuição ainda maior, né, da carga horária. Até nessa semana eu tinha citado o Piketty, que sugere que a carga horária semanal deva ser de apenas 25 horas. Então a gente vê que pelo desenvolvimento tecnológico que os países alcançam, já é possível ter esse tipo de situação. Então é algo para a gente observar, pesquisar e se manter informado dessas discussões. Hoje também eu estou separando essa notícia dos Correios, que a gente vê com muita frequência esse debate sobre se os Correios são realmente eficientes, essa eterna informação de que os Correios não geram lucro. E aí um ponto para se discutir é exatamente o que eu coloquei aqui nesse artigo, né? Que até que ponto as empresas, no caso as empresas do Estado, devem ser totalmente lucrativas. Por que não pensar que algumas empresas precisam, para oferecer algum serviço aos cidadãos, essa empresa precisa até abrir mão de um lucro para que essa população seja atendida. Então a gente vê os Correios que, como tem essa livre concorrência, a gente vê que algumas empresas de entregas acabam optando por regiões do Brasil onde elas conseguem ter lucro. A gente vê empresas como o Mercado Livre, a Amazon, que cresceram bastante, né, nesse mercado de logística e entregas e são lucrativas, e os Correios que acabam atendendo a todas as cidades do Brasil, e no caso de algumas cidades, né, não existe lucro nas operações. Porém, é necessário que os Correios ofereçam isso, né? Não é interessante que
o Estado abra mão disso e deixe a população sem acesso a esse serviço, né, das entregas. Então essa discussão que eu coloco aqui do artigo, a gente vê, que até pretendo falar mais adiante, casos de empresas até que são lucrativas, empresas estatais como a BR, distribuidora, e também a Eletrobras, que acabaram deixando de ser totalmente estatal, mesmo com as operações sendo lucrativas. E essa discussão entre o mercado financeiro, que colocam pressão para que essas empresas deixem de ser do Estado e passem a ser do mercado, e a gente até observa que em alguns casos e até em outros países a gente vê uma diminuição da qualidade do serviço, aumento de preços. A gente vê o caso por exemplo, de empresas da Bélgica que no setor de energia que houve realmente um prejuízo no sentido do atendimento à população, e que se discute já a reestatização porque as empresas não funcionam de maneira adequada. Aqui no Brasil a gente vê a Enel, até mesmo a Sabesp, que a gente está observando algumas notícias dessa perda de qualidade. Então, algo que a gente pode conversar, discutir e ver, né, avaliar o andamento desses acontecimentos. Então, por hoje não tinha muitas notícias que chamem a atenção, eram notícias mais que já estão acontecendo já há algum tempo, né? Então eu separei essas informações para a gente poder discutir, e é isso, eu me coloco à disposição, fico à disposição para que vocês possam tirar dúvida, entrar em contato comigo, e é isso. Então, bom dia, bom trabalho a todos, a gente volta a se falar.